Você sabe qual é a função social dos gêneros textuais? O quão eles são importantes para a comunicação? Vamos descobrir? A comunicação, o gênero textual e a função social andam juntas, porque quando usamos a língua para produzir textos, frases e estabelecemos comunicação com o outro, automaticamente recorremos ao uso de sequências e elementos textuais, o que dá origem aos gêneros textuais. Cada gênero textual tem sua função e sua intencionalidade comunicativa bem definidas. Temos vários exemplos de gêneros textuais, como receitas, manual de instrução, histórias em quadrinhos. Cada um desses gêneros tem a sua função social. O emissor que produz o texto tem um objetivo para passar a mensagem, seja informar, entreter ou convencer. Por exemplo, a notícia, a reportagem, é um gênero textual e sua função social é passar uma informação. A campanha publicitária é outro gênero textual e tem por função, por objetivo, convencer o leitor receptor, persuadindo, induzindo. Normalmente, os verbos vêm no imperativo. O gênero textual é a campanha publicitária e a função dele, para que ele serve, convencer o receptor, o leitor e persuadi-lo, induzi-lo a alguma coisa. As histórias em quadrinhos têm como função entreter o leitor, entreter o receptor da mensagem. Vamos analisar agora o gênero textual capa de revista. Você sabe qual é a primeira parte de uma revista que você lê? Que informações podem ser lidas na capa de uma revista? Na capa da revista encontramos o nome da revista, a matéria da capa, que é a matéria de maior relevância, destaque que vai ocupar o maior espaço, vai estar em uma posição de destaque e vai ser composta por imagens, fotografias. Além da reportagem da capa, temos informações secundárias, que são chamadas para outras matérias que a revista traz. Temos o ano da publicação, o valor, em que período ela foi publicada, se é publicada semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Todas essas informações encontramos na capa de uma revista. Nos exemplos aqui, a Super Interessante traz matérias, curiosidades do mundo científico, descobertas tecnológicas voltadas para a área da ciência. A revista Época apresenta assuntos diversificados: economia, política, vida e saúde. A revista Vogue é voltada para o mundo da moda, trabalhos de estilistas, escritores, fotógrafos e designers. A revista é feita para ser vendida e por isso ela precisa ser atrativa. A multimodalidade é uma característica da revista. Além das informações explícitas na capa, outras informações podem ser lidas. Você sabe quais são elas? Um dos recursos utilizados na capa de uma revista é a multimodalidade.
A multimodalidade é o uso de uma linguagem verbal e não verbal na constituição de um texto. Observe na capa ao lado os elementos imagens, fotos ou desenhos, tamanhos diferentes de letras, cores, texto escrito, disposição das palavras. Você conhece outros textos multimodais? Veja alguns exemplos. O cartaz, a tirinha, manual de instruções, meme, são textos multimodais, porque usa a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Resumindo o gênero capa de revista, a capa de uma revista funciona como uma vitrine ou uma carta de apresentação. Ela tem a função essencial na composição de qualquer revista. Tudo é planejado para criar uma identidade para a publicação e seduzir o público leitor a que ela se destina. Quanto à forma, os elementos verbais e visuais se distribuem de modo bastante regular. O título aparece na parte superior do suporte, podendo estar à direita, à esquerda ou centralizado. A imagem principal ocupa a maior parte da capa, podendo até mesmo ser a imagem de fundo. A chamada principal ocupa um espaço de destaque. Geralmente está na parte inferior ou superior da capa, identifica o tema da reportagem principal da publicação. As chamadas secundárias geralmente estão posicionadas nas laterais, identificam outros textos também publicados na edição. A importância de estudarmos o gênero capa de revista é para sabermos escolher nossa revista. A capa de revista permeia entre o gênero jornalístico e o publicitário. Jornalístico, pela sua característica informativa, e publicitário, pela divulgação e publicidade realizada dentro da revista. O objetivo da capa de revista é expor uma parte do conteúdo para despertar o interesse do leitor. Os recursos utilizados para despertar o leitor são os títulos interessantes, imagens que chamam a atenção, uso das cores, chamadas que despertem a curiosidade e a composição atrativa de fontes, cores, tamanhos e formatos. Imagens. Fotos ou desenhos, texto escrito, disposição das palavras, tamanhos diferentes de letras, cores, ou seja, faz uso da multimodalidade. Em outras palavras, faz uso da linguagem verbal e não verbal. A seguir, pratique sua aprendizagem identificando os elementos da capa de revista.